Bom dia, graça e paz. Mais um dia fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Deixa eu fazer um pequeno parênteses para agradecer a Mariana. A Mariana é uma criança linda, neta de uma querida Neuza, e ela gravou esse Graça e Paz, mais um dia fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, e mandou para mim. E eu achei lindo. E além disso, ela completou no final. Aí eu falei assim, mas eu falo isso? Aí ela, não, mãe. Todo mundo que... Não, vó, falou pra avó e pra mãe, né? Não, todo mundo que fala alguma coisa tem que completar. Não podemos imitar ninguém, podemos inventar também. Então eu quero agradecer a Neuza, Mariana e Thaís pelo carinho, porque deixa meu coração quentinho e traz pra mim a ideia de que tá valendo a pena vir aqui. E eu fico muito feliz porque esse devocional assiste criança, idoso, adolescente, jovem, famílias. Eu tô muito feliz. E mais um dia fez o Senhor por nós, por isso que eu venho aqui e trago esse saber de Deus. Compartilho com você aquilo que eu tenho vivido e aprendido, que Deus tem me dado. E que você possa também compartilhar com as pessoas. Deixe Jesus mudar a sua realidade. Você sabia que Jesus tem poder para mudar a realidade? Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mas mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que os amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente imaginou aquilo que Deus preparou para o ser humano. 1 Coríntios 2:9. Nossa vida é determinada por escolhas que por vezes geram consequências. Todas as escolhas geram consequências. Todas. Nós podemos escolher as nossas escolhas. As consequências, às vezes não. Então, eu fiz isso por erro. Você fez isso por erro, você vai pedir perdão. Deus tem perdão para você. Mas a consequência das suas escolhas virão. E aí, se você quer colher coisas diferentes, você vai precisar plantar coisas diferentes. Simples, né? É bem verdade que muitas coisas que experimentamos não necessariamente são efeitos diretos das nossas escolhas. Eu tô aqui hoje falando sobre heranças emocionais. Às vezes as nossas escolhas, aquilo que a gente está colhendo, tem a ver com a nossa família de origem. Tanto geneticamente, quanto nesse inconsciente. Meu inconsciente, consciente da família, consciente todo, né? Coletivo. É bem verdade que muitas coisas que experimentamos não necessariamente são efeitos diretos de nossas escolhas pessoais, mas sim das escolhas daqueles que de certa forma têm a influência sobre nós. Assim foi comigo. Vivi em um lar disfuncional por escolhas pessoais do meu pai. Porém, Deus Pai nunca me abandonou em meio àquele processo. Independente das escolhas que efetuamos ou que fizeram por nós, Deus tem planos maiores e melhores para a nossa vida. Sou uma pessoa viva. Sou uma prova viva disso. Mas só pude compreender melhor quando comecei a ter um relacionamento real com Jesus. Mesmo sem conhecê-lo muito, eu me aceitava mais. Mesmo sem conhecê-lo muito, eu não aceitava mais a minha vida do jeito que era e queria experimentar uma mudança. Foi aí que me apeguei a Jesus, pois Ele era e continua sendo aquilo que é mais importante na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje de manhã eu escutei posso até repostar aqui, mas assim, eu escutei um vídeo de uma autista falando que ela fez terapia, que ela faz terapia, que ela toma medicação psiquiátrica, que ela teve ansiedade, mas que Jesus foi o que mudou a vida dela. O que fez ela se aceitar e entender que ela não nasceu com defeito, mas que ela nasceu com um propósito. Entende? Um propósito para ajudar. E ela estava fazendo aquele vídeo para que as pessoas entendessem que as suas dores não serão encobertas pelo medo, pela rejeição. Mas em Jesus nós temos lugar. Olha aqui, a Bíblia diz que nem os loucos já errarão o caminho.
E a gente chama de psicopatologia toda doença da mente. E antigamente era vista como loucura, sabe? Todo autismo era loucura, tá entendendo? Então, mas a Bíblia está dizendo que essas pessoas não herdarão o caminho. Então, se você tem ansiedade, depressão, autismo, borderline, narcisismo, até psicopatia, você não vai errar caminho se você se encontrar verdadeiramente com Jesus. Jesus tem um novo começo para você. Divórcio, abandono, orfandade. Jesus tem um caminho novo para você e ponto final. Mas o mundo falou, o mundo não sabe de nada. Sabe, a Bíblia fala que é cego guiando cego. Deus, o Criador de todas as coisas, criou um plano perfeito para mim e para você. Viver em paz e segurança. Então, Irlânia, mas eu tenho depressão. Nem os loucos errarão caminho. Mas eu tenho autismo. Nem os loucos errarão caminho. Irlânia, eu sou preta. Nem os loucos errarão caminho. Para com isso. Em Jesus tem lugar para você. Tá entendendo? Em Jesus tem lugar para você. E para mim também. Você acha que eu não tenho? Fui pra terapia outro dia. Falou, por que você veio aqui? Porque eu sou doida. Vim aqui compartilhar contigo minha loucura. Eu sei que tem tratamento. Tô com Jesus, tô com psicólogo hoje, só com Jesus e psicólogo. Mas por um tempo eu também tive com psiquiatra, tomando medicação. Qual o problema? Se eu tivesse pressão alta, eu tomaria remédio. Se eu tivesse problema no rim, eu tomaria remédio. Tá entendendo? Olha aqui, na minha clínica, eu atendo muitas mulheres, né? E os homens que eu atendo são casados. Então eles lidam com suas mulheres. E eu tenho visto muito essa depressão que a gente chama depressão menarca, na menstruação. E eu tenho pedido, vamos lá no psiquiatra, em que a gente medique só aquele período. Mas fica difícil, a mulher se debulha, a mulher se acaba. A mulher acaba com a vida do outro. Tá errado. Tem tratamento, antigamente não tinha, batia com a cabeça na parede. Hoje não. Hoje tem tratamento, vai ao psiquiatra, vai ao psicólogo, vamos olhar pra isso. Tá entendendo? Vamos combinar? Vamos tratar? Vamos ter probleminha de estimação, não. Vamos tratar tudo, gente. Trata tudo. E vai ter coisa que não tem tratamento mesmo. Você vai aprender a conviver. Mas você colocando a balança em ordem, a balança em equilíbrio, ó, você vai conseguir conviver com o ruim, porque o bom tá em dia. Tá entendendo? Com o tempo, o amor do Senhor começou a entrar no meu coração. Lembro-me de que durante esse processo, ele começou a limpar o meu passado. E eu passei a não dar mais legalidades às mentiras do inimigo. Que eu era filho de um bêbado, que eu era escória da sociedade. Tô falando da história dele, tá? Que eu era alguém que não tinha jeito, que a minha casa seria sempre violenta. Jesus mudou isso. E agora ele tá aqui ensinando pra mim, pra você e pra mais sei lá quantas mil pessoas. Milhões até, né? Não sei. Hoje, entendo plenamente o significado de ter entregue minha vida a Jesus. Novo começo. Novas todas as coisas. Esperança para o futuro. Nele realmente encontro salvação, cura e libertação que tanto sonhava. Deus Pai, ó, o povo tá aqui, gente. Minha casa tá com cheio de gente. Aquele silêncio que eu vivo. Não tem. Mas Deus está no barulho e Deus está no silêncio. Encontre com Deus. Não dê desculpa. Irlane, você não sabe, minha casa tá cheia. Minha casa tá cheia. Aqui você já ouviu que já tentaram abrir a porta. Agora o outro mandando o outro tomar banho. Isso é a vida. Mas eu tenho meu devocional independente do ruído exterior que tá acontecendo. Tá entendendo? E aqui você sabe que é vida real, né? Eu não fico aqui fazendo fake news, matriô. Não, Irlane. E quem ficar aqui comigo vai conhecer essa Irlane. Essa que fiz fala, porque só tem essa, não tem outra, não uso máscaras. Já usei máscara. E não fazia nada, porque perfeita para ser aceita, eu não saía do lugar, né? Porque nunca tava bom. Agora eu venho aqui e falo com você, e eu te peço perdão. Irlane, você falou português errado, a gente corrige. Você vê que eu falo, eu corrijo. Eu falo, eu corrijo. Porque essa é a vida real. E não é um livro, né? É uma pessoa falando. No livro não, no livro vai tudo certinho. Nele realmente encontrei salvação, cura e libertação que tanto sonhava. Deus Pai
é o único capaz de mudar sua realidade e responder todas as suas perguntas. Somente nele você encontrará a restauração plena e uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Saiba que ele tem coisas extraordinárias reservadas para você. Por isso, entregue completamente o controle da sua vida a ele e veja a transformação completa chegar até você. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Ninguém tem salvação senão por ele. Ninguém tem esperança de vida eterna senão por ele. Ninguém tem um novo começo senão por ele. Jesus, ele quer entrar na sua vida. Onde Jesus mora não há tristeza. Onde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria. A gente canta todo dia. É feliz quem tem Jesus no coração. Deixa eu te falar. Há 2 anos atrás eu tive uma depressão profunda. Eu cheguei a não querer viver. Não queria viver. Irlane, você tentou se matar? Não. Mas eu acordava, tomava o SOS e dormia. Acordava, tomava o SOS e dormia. E um dia eu li aquele texto de Davi que diz assim: porque está batida a minha alma, porque se perturba dentro de mim, pois espera em Deus, pois ainda o louvarei. E aí eu peguei o celular e coloquei do ladinho aquela música: aquieta a minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Eu chorava, um choro ruído, um choro moído, um choro dolorido. E ali eu dormi. O hino acabou e eu dormi. Eu não sei o que Deus fez. Eu não sei. Mas algo em mim mudou. E agora eu posso cantar. E eu cantava, lembra? Eu cantava, eu orava, eu falava: Deus me ajuda, Espírito Santo fica comigo. Por favor, Deus me ajuda, Deus me tira desse buraco. A imagem que eu tinha é que eu estava numa cova, já estava morta, só esperava botar areia em cima. E eu conseguia ver essa imagem. E Jesus entrou e aquietou a minha alma. E eu tô aqui falando com você. Foi quando eu comecei a fazer esse devocional e trazer alegria, porque tinha umas regras, sabe? Se RP não deixa falar de Jesus, ou se você quer, é porque não pode, é porque... Mas eu também quero falar pra você que aceitou Jesus, ou que quer aceitar Jesus, e eu posso falar pra você. A minha mãe, ela surtou na igreja, a igreja não tinha condições de cuidar. E eu escutei de um pastor: a irmã Mônica agora não, porque ela tá doida, tá maluca. Nós precisamos, porque existe uma população intensa, imensa na igreja, de cristãos, e cristãos que botam uma capa de perfeição e não falam de suas dores, e muitos se matam, muitos fazem como eu, acorda, toma um remédio e volta a dormir, acorda, dorme. Mas Jesus quer te dar uma vida em abundância. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, entra na nossa vida, toca, Senhor, na mente, alma e coração dessa pessoa que está ouvindo esse devocional. Transforma, Pai. Eu declaro vida de Deus sobre essa pessoa. Eu declaro vida de Deus sobre essa família. Eu declaro vida de Deus sobre os sonhos, sobre os projetos. Eu declaro vida de Deus sobre a saúde mental. Senhor, que essa alma venha reviver e que haja mudança da realidade dessa pessoa em Jesus. Em nome de Jesus, nós pedimos: entra na nossa casa, entra na nossa vida, mexe com nossa estrutura e sara as nossas feridas. Em nome de Jesus, Pai, muda a nossa sorte, dá-nos um novo começo, em nome de Jesus, amém. 103 de 365 dias, Salmos 39, você vai ler na sua casa. Restauração é que Deus tem para mim e para você. Mais do que ter fé para tocar em Jesus, é necessário ter atitude para deixar Ele entrar em seu coração. Deixe Jesus entrar no seu coração. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de você e te dê a paz. Beijo e até amanhã.